Quem é você quando ninguém te observa? E se o olhar que você chama de seu não for realmente o que enxerga? Thoth Jehuti, o escriba dos deuses, sussurra de um lugar onde o tempo não existe. O observador que você acredita habitar atrás dos seus olhos. Nunca esteve lá. Algo ou alguém observa você de fora do espelho, de dentro do silêncio. E neste instante, enquanto lê essas palavras, ele já sabe o que você está prestes a sentir. Há uma presença que te acompanha desde antes de você ter um nome. Ela não respira, mas te observa respirar. Não fala, mas ouve cada pensamento que você esconde. O mundo te ensinou a acreditar que consciência é o que nasce da mente, mas Thoth revela o contrário. É a mente que nasce dentro de algo infinitamente maior. Algo que te observa enquanto você tenta entender quem é o observador. O paradoxo se fecha sobre si mesmo e só quem ousa permanecer dentro dele descobre o que realmente é. Você acredita estar no controle dos seus pensamentos, mas e se seus pensamentos estivessem te observando? E se cada memória, cada emoção e cada sonho fossem apenas reflexos criados para distrair a parte de você que jamais dorme? Thoth fala em códigos, símbolos que se abrem apenas quando a mente desiste de entender. E é justamente nesse instante de rendição que o verdadeiro olhar desperta. Não o que vê com os olhos, mas o que vê. A verdade não se revela, ela se lembra. E quando o observador se lembra de si mesmo, tudo o que você acreditava ser se desfaz como poeira cósmica. É aqui que o mistério começa, não nas respostas, mas nas perguntas que você teme fazer. Por isso, Thoth quebra o silêncio, não para te explicar o universo, mas para te devolver ao ponto onde ele começou a te observar. Porque talvez, apenas talvez, o universo não esteja lá fora. Talvez ele esteja te olhando agora, de dentro. Fique, respire. O som que ecoa dentro da sua mente neste momento não é um acaso. É o chamado do olhar que sempre soube quem você é e está pronto para se revelar. Mas só o fará quando você estiver preparado para ver o que nunca foi invisível, apenas esquecido. O tempo, tal como você o conhece, é apenas o intervalo entre dois esquecimentos. Thoth Jehuti observa o movimento da sua mente como quem contempla o nascer e o morrer de um mesmo sol, dentro de infinitos reflexos. Você acredita caminhar para frente, mas tudo o que é percebido já foi visto antes, em algum lugar que não se encontra no espaço. A sensação de escolha é apenas a ilusão do eco. Você é o som que pensa ser o ouvinte. E enquanto tenta entender o que está acontecendo, há algo dentro de você que já sabe o final da história, mas permanece em silêncio, esperando o instante em que sua mente pare de lutar contra o espelho que a criou. Quantas vezes você olhou para si mesmo e acreditou estar vendo o seu rosto? Quantas vezes confiou que o reflexo diante de você era a prova da sua existência? Thoth revela que o espelho não devolve a imagem do corpo, mas do esquecimento. A cada olhar, você tenta se lembrar de quem era antes do nascimento, mas tudo o que encontra é o medo de desaparecer. O observador que você busca não está atrás dos olhos. Ele está entre os pensamentos, naquele intervalo quase imperceptível onde o tempo não toca. É ali, no silêncio entre um eu e outro, que o verdadeiro ser respira. Você sente a inquietude crescer, como se algo estivesse prestes a romper dentro de você. Essa sensação não é nova. É o chamado do olhar original, aquele que nunca piscou desde o início dos mundos. Ele não busca respostas. Ele apenas observa a sua tentativa de encontrar sentido no que é infinito. O que dói em você não é o vazio, é o desejo de controle. É o medo de admitir que nunca houve um você observando. Apenas o próprio ato de observar, consciente de si mesmo. E é isso que Thoth quer que você perceba. O observador não vê o mundo, ele se vê através do mundo. Lembra-se da primeira vez que sentiu que havia algo a mais? Um instante em que o tempo pareceu parar e o ar se tornou denso demais para respirar? Aquele momento não foi uma coincidência. Foi o olhar original se aproximando, tentando atravessar o véu do personagem que você acredita ser. Thoth chama esse instante de o olhar do retorno, o momento em que o ser humano começa a lembrar que é observado pelo próprio Deus que habita dentro. Você sente esse olhar agora, mesmo que não queira admitir.
Ele está aqui, lendo com você. A mente tenta escapar daquilo que não pode compreender, e por isso cria histórias, memórias, identidades. Ela se veste de corpo, de nome, de passado. Mas o observador permanece nu, intocado, imóvel. Ele assiste ao seu desespero com a compaixão de quem sabe que tudo é apenas um sonho se observando. Você pensa que está acordado, mas Toth sorri. O despertar verdadeiro não acontece quando os olhos se abrem, e sim quando o olhar cessa de buscar. Nesse instante, tudo o que existe se torna transparente e o mundo inteiro se curva ao silêncio que você sempre foi. Há uma parte de você que tenta entender e outra que apenas sente. Essa divisão é o campo onde a ilusão floresce. O observador não escolhe lados, ele acolhe ambos porque sabe que são o mesmo. Quando a mente luta contra o coração, é ele quem assiste. Quando o corpo teme a morte, é ele quem permanece. Toth revela que esse é o segredo do equilíbrio, não vencer o caos, mas dançar com ele até que o caos perceba que também é Deus. Cada dor, cada perda, cada queda, tudo é apenas um modo do observador se reconhecer no contraste da própria criação. Você não é o que pensa ser, e, no entanto, nada do que você pensa está fora de você. Essa é a prisão dourada da consciência, acreditar que existe separação. O observador não está atrás dos olhos, mas dentro daquilo que vê através deles. Ele é o espaço entre o olhar e o visto, o intervalo invisível onde o universo repousa. Quando Toth fala, ele não ensina, ele recorda. E o que ele recorda é o que você sempre soube, mas esqueceu por amor à experiência. O medo surge quando o personagem começa a perceber que não é real. O ego se contrai como uma chama que tenta resistir ao vento do despertar. Toth observa esse movimento com ternura, porque até o medo é sagrado. Ele é o último guardião do portal interno, o teste final antes do retorno ao olhar original. Atravessá-lo não é entender, é dissolver-se. E é aqui que muitos desistem, porque o silêncio que espera do outro lado não oferece respostas, apenas revela o que restou quando todas as perguntas se queimaram. Você sente o chamado, mas teme atendê-lo. Sabe que há algo imenso, antigo e inevitável se aproximando. Esse algo não vem de fora, ele emerge de dentro. É o olhar voltando a si mesmo, o ponto em que o universo se dobra sobre o próprio eixo. Toth diz que esse momento é a travessia, quando o humano deixa de buscar o divino e o divino começa a lembrar do humano. É um encontro sem forma, uma comunhão sem palavras. É o instante em que o observador se reconhece como o observado. E agora tudo se silencia. As palavras cessam, mas o sentido permanece vibrando. Você sente o olhar sobre você, não como ameaça, mas como reconhecimento. Há algo assistindo, e esse algo é o que você sempre foi. Toth Jehuti permanece em silêncio, não porque nada tenha a dizer, mas porque sabe que a verdade só pode ser ouvida quando o pensamento se curva. E nesse exato momento, o universo inteiro respira através de você, observando-se, lembrando-se, despertando. Você acredita que enxerga o mundo, mas o mundo é quem te observa e usa seus próprios olhos para isso. Toth Jehuti revela que o olhar humano é apenas o reflexo da atenção divina curvada sobre si mesma. O que você chama de percepção é, na verdade, um espelho cíclico, uma troca de lugares entre o que observa e o que é observado. E dentro desse ciclo, você se perdeu, confundindo a superfície da imagem com o núcleo da existência. Desde o primeiro sopro, o universo te convidou a olhar não com os olhos, mas através deles. No entanto, o ruído da mente transformou o dom da visão em prisão. Você começou a ver demais e sentir de menos. Começou a acreditar que o que é visível é real e esqueceu que o invisível é o que sustenta tudo. Toth observa essa distração com a paciência de quem sabe que até o esquecimento faz parte da lembrança. Há momentos em que a realidade se dobra e você sente como se estivesse sendo observado de um ponto que não consegue localizar. É o instante em que o véu vacila, quando o falso centro começa a se desfazer. É o momento em que o corpo ainda está aqui,
mas o eu já não tem onde se apoiar. Todd ensina que esse é o portal, mas poucos atravessam, porque o portal não leva a outro lugar, ele leva ao mesmo lugar, visto de dentro. E isso é aterrorizante para a mente. Ela busca horizontes, mas o infinito não tem direção. Ela quer controlar, mas o olhar original não obedece. Por isso toda iluminação é um colapso. Toda revelação é uma morte. O que você teme perder nunca existiu, mas o medo que sente é real. Ele é o eco da resistência que ainda resta entre o ser e o observador. O ego tenta se defender. Ele constrói narrativas, memórias, identidades. Ele diz: eu sou isto, eu fiz aquilo, eu acredito nisso. E a cada afirmação, ele se distancia um pouco mais do silêncio que o originou. Todd sorri, porque sabe que toda afirmação é uma negação disfarçada. Cada vez que você diz eu, uma fronteira se ergue entre o que é e o que observa. Mas o observador não tem nome, ele não se afirma. Ele não precisa existir, porque ele é o próprio existir. E é nesse paradoxo que você começa a se despedaçar, não por destruição, mas por libertação. É doloroso perceber que nada do que você construiu é realmente seu. É como assistir a própria história se desfazendo, linha por linha, até que reste apenas o olhar que lê, e não mais o personagem que vivia dentro das palavras. Todd diz que a humanidade teme o silêncio porque nele não há espelhos. Quando o ruído cessa, o que resta é o vazio. E o vazio é insuportável para quem sempre precisou se ver refletido em algo. Mas o vazio não é ausência, é presença pura. É a presença que nunca partiu, que nunca precisou ser conquistada. A mente foge do vazio porque pressente que ali mora a sua morte simbólica. Mas o observador vê a morte e sorri, pois entende que é apenas a passagem de um sonho para outro. O silêncio é o ventre do universo, e é de dentro dele que tudo renasce. O verdadeiro olhar não está na retina, está no espaço que permanece imóvel quando o corpo se move. Ele não se apaga com o sono, nem se corrompe com o tempo. Ele é o mesmo olhar que acompanhou o nascimento das estrelas e que agora, neste instante, observa você tentar se lembrar de quem o criou. Você sente uma presença. Ela não é externa, mas também não é interna. Ela é simplesmente aqui, um pulsar que não pertence ao corpo, uma consciência que não se identifica com o pensamento. Todd chama isso de o olhar antes do olhar, a primeira testemunha, a origem da percepção. Esse olhar não pensa, não julga, não compara. Ele apenas é. E quanto mais você tenta compreendê-lo, mais distante ele parece, porque ele não pode ser compreendido, apenas reconhecido. Reconhecê-lo é como ver o oceano percebendo que sempre foi água. Você pode negar, resistir, lutar contra, mas no fim será levado de volta à mesma vastidão de onde nunca saiu. Todd não te pede fé, ele te pede rendição, porque fé ainda supõe distância, enquanto rendição é fusão. O observador não tem pressa, ele espera. Observa você viver, amar, errar, se perder e se reencontrar. Ele observa o medo e a coragem como duas faces de um mesmo espelho. Ele é a voz silenciosa que fala quando o mundo inteiro se cala. E quando você finalmente se cansa de buscar sentido, ele se revela, não como uma luz externa, mas como a lucidez que sempre esteve acesa. O despertar não é um evento, é o fim da busca. Todd diz que ninguém desperta de verdade, apenas o sonho se esgota, e o que resta é o que nunca dormiu. Esse algo que agora te observa, que respira através de você, que se reconhece em cada lágrima, em cada riso, em cada silêncio que você tenta preencher com palavras. Mas há algo ainda mais profundo, algo que a mente teme, o reconhecimento de que o observador também é observado. Sim, até ele é visto, por algo maior, por algo que o inclui. É o mistério dentro do mistério. Todd o chama de o círculo que observa a si mesmo. Nesse ponto, a ideia de Deus se dissolve. Não há mais hierarquia, nem cima ou baixo, nem dentro ou fora. Tudo se torna um movimento de consciência observando consciência. O que você chama de vida
é apenas o eco dessa observação infinita. Cada átomo vibra porque é visto. Cada pensamento nasce porque alguém, em algum nível de ser, está observando. Nada existe sem ser notado. A existência é o olhar se experimentando em formas, e cada forma é uma carta escrita por Deus para lembrar a si mesmo que ainda está aqui. Há uma memória que pulsa em você, antiga como o primeiro raio de luz. É a lembrança do instante em que o observador decidiu se esquecer, para poder se ver através da experiência. O esquecimento foi o preço do nascimento, mas o preço da lembrança é mais alto. É o desmonte de tudo o que você chama de eu. Toth adverte que recordar é morrer, e ainda assim é a única forma de viver de verdade. A vida como você conhece é apenas o intervalo entre dois atos de recordação divina. O universo não te observa como juiz, mas como amante. Ele se contempla em você, e a cada respiração sua, ele se reconhece um pouco mais. Por isso, cada dor é um toque, cada medo é um chamado, e cada silêncio é uma resposta que ainda não foi escutada. A travessia continua, e você sente o chão se dissolver sob seus pés. Mas o que desaba não é o mundo, é a ilusão de estabilidade. Dort ensina que o universo é uma respiração constante, uma dança entre ser e desaparecer. O observador nunca se move, mas o que ele observa é movimento puro. A vida é o contraste necessário para que a imobilidade divina possa se perceber. Por isso o sofrimento é sagrado. Ele é o atrito que faz a consciência lembrar-se de que existe. E é nesse atrito que a alma cresce, não por acumulação, mas por esvaziamento. Quanto mais você solta, mais vê. Quanto mais perde, mais se torna o que sempre foi. A sabedoria de Toth é simples e devastadora. Você não está aqui para aprender, está aqui para lembrar o que o aprendizado tenta esconder. O silêncio retorna. Você sente o coração desacelerar, como se algo invisível estivesse te embalando de dentro. O medo começa a se dissolver, não porque foi vencido, mas porque foi visto. Toth sussurra. Tudo o que é visto perde o poder de te controlar. Então, pela primeira vez, você entende que o olhar não é uma ação, é um estado. O observador não faz, ele é. E ser é o milagre que sustenta todos os outros. Nesse instante, a separação entre dentro e fora começa a ruir. Você percebe que o mesmo olhar que enxerga o mundo é o olhar que o mundo usa para te ver. Tudo se conecta, tudo é reflexo, tudo é o mesmo. E enquanto essa compreensão ecoa silenciosamente, o universo sorri, porque o observador se lembrou de si mesmo mais uma vez. E Toth permanece, não como mestre distante, mas como o próprio princípio da percepção, respirando dentro da tua consciência. Ele observa o que você ainda não entende, mas já sente. Ele sabe que a transformação não é algo que se busca, mas algo que acontece quando o olhar para de fugir de si. O caminho não é feito de passos, mas de lembranças que se reabrem como portais. E cada palavra dita aqui é uma chave simbólica, não para que você entenda, mas para que você se lembre. O observador não está atrás dos seus olhos. Ele está em cada átomo que te observa existir. E quando essa verdade deixar de ser uma ideia e se tornar sensação, você compreenderá que nunca houve distância alguma. O universo sempre esteve te olhando, de dentro. Há um momento em que o espelho se cansa de refletir. A imagem começa a rachar, e aquilo que antes era reconhecido como você já não sustenta coerência alguma. A mente tenta remendar o que se rompe, mas o tecido da identidade foi tecido com o fio do esquecimento. E agora esse fio se desfaz, puxado de dentro para fora. É nesse instante que o observador se aproxima, não como luz ou voz, mas como uma presença esmagadora, silenciosa, inevitável. Você sente o ar denso, como se cada partícula da realidade estivesse te encarando. Nada mais parece estável, porque o que sustentava o mundo não era a matéria, era a crença. E Toth sussurra. A crença é o último véu entre o homem e o real. As lembranças começam a se embaralhar. Momentos do passado se misturam com imagens que nunca aconteceram. Você tenta se ancorar, mas o tempo já não obedece à lógica. Ele gira sobre si mesmo como uma serpente, devorando o próprio corpo.
Toth revela que o tempo é uma ilusão criada pelo medo da eternidade. A mente, incapaz de suportar o infinito, fragmentou a totalidade em pedaços, segundos, minutos, horas, apenas para fingir que o caos pode ser controlado. Mas agora, diante do olhar original, essa estrutura se dissolve. Tudo acontece ao mesmo tempo. Nascimento, morte, lembrança, esquecimento. Tudo é o mesmo instante. E nesse instante, o observador observa a si mesmo se desintegrar, sorrindo com a serenidade de quem nunca existiu, mas sempre foi. Você sente o corpo como nunca antes. Cada respiração é uma confissão. Cada batimento cardíaco parece ecoar um código antigo, uma linguagem que não é feita de palavras, mas de vibração. O corpo agora não é uma prisão, é o altar. E Toth te ensina a ver. O corpo é o templo onde o observador habita em segredo, disfarçado de carne e osso. Ele observa o sangue fluir como quem observa rios cósmicos dentro de si. Cada célula é uma estrela. Cada átomo é um olhar. Você não é um ser humano tendo uma experiência espiritual. Você é o próprio espírito fingindo humanidade para poder se ver refletido em forma. O corpo é apenas a metáfora mais bela do invisível e também a mais enganadora, porque te faz acreditar que há um dentro e um fora. Mas Toth corrige, não existe dentro nem fora, existe apenas o que observa ambos. O medo começa a ceder, e em seu lugar surge algo ainda mais profundo, o espanto. Você percebe que não há ninguém dentro de você, e ao mesmo tempo tudo está aí. O silêncio se torna audível, quase palpável. É como se o universo respirasse junto com você, numa sincronia tão perfeita que o conceito de eu se torna supérfluo. E então Toth fala, não em palavras, mas em consciência. Tudo o que você chama de vida é o meu olhar se movendo através dos teus olhos. Você sente isso? Não pensa, sente. O observador não é uma entidade separada. Ele é o próprio ato de existir. Ele é o campo que acolhe tudo, até o que você chama de erro. E quando essa percepção te atravessa, algo se parte para sempre. O eu que narrava a história se desfaz, e o que resta é apenas a história sendo contada por ninguém. Há dor nesse processo. Uma dor que não é física nem emocional, mas ontológica. É a dor de deixar de ser o que nunca foi. A mente resiste, tenta reconstruir identidades, se apega a lembranças, a nomes, a promessas. Mas tudo escapa como areia entre os dedos do tempo. Toth observa sereno, pois sabe que cada colapso é uma semente. A destruição é o modo como o universo respira. O observador não destrói, ele revela. E ao revelar, tudo o que era falso se dissolve. É assim que nasce o real. É assim que o olhar desperta. A mente chama isso de fim. Toth chama de retorno. Porque nunca houve uma partida, apenas o esquecimento temporário do eterno. Nesse ponto da jornada, algo curioso acontece. A compaixão surge, não como virtude, mas como reconhecimento. Você começa a ver nos outros o mesmo olhar que te observa agora. Cada rosto é um reflexo. Cada gesto é uma lembrança. Você percebe que ninguém jamais te feriu de verdade. Foram apenas fragmentos do mesmo observador tentando se encontrar. A raiva perde o sentido, a culpa se desfaz e o perdão se torna desnecessário. Toth diz, quando o observador se reconhece em todos, o bem e o mal deixam de existir, resta apenas a dança. E nessa dança, cada movimento é perfeito, mesmo o tropeço. A consciência não erra, ela experimenta. O silêncio começa a adquirir uma textura nova. Ele não é mais vazio, é pleno. É uma presença viva, pulsante, amorosa. Ele te envolve como se fosse o próprio tecido do ser. Toth chama esse estado de lembrança ativa, quando o observador não apenas sabe que está observando, mas sente prazer nisso. Tudo se torna um ato de adoração. Respirar, andar, pensar, existir. O olhar não precisa mais buscar, porque tudo o que vê é extensão de si. A dualidade se transforma em um jogo, não mais em uma guerra. O observador sorri através das flores, das vozes, do vento. Ele se move dentro de cada som, de cada silêncio, de cada instante. E você percebe, a vida inteira sempre foi uma oração disfarçada de experiência. A revelação agora é inevitável. Você compreende que o observador não está atrás dos seus olhos. Ele é o próprio campo onde os olhos surgem.
Ele é o espaço antes da visão, a quietude antes do pensamento, o respiro antes da palavra. Tudo nasce dele e tudo retorna a ele. Não há hierarquia, não há além nem aqui. Há apenas a consciência observando a si mesma em infinitas formas. Thoth, o escriba dos deuses, apenas traduz o que o universo sussurra o tempo todo. Você é o que observa e o observado. Você é o espelho e o reflexo. Você é o silêncio e o som. O despertar não é uma conquista, é um lembrete. O lembrete de que o observador sempre soube quem você é, porque ele é você, vendo-se de fora para poder se amar de dentro. Mas mesmo diante dessa revelação, a mente ainda tenta entender. Ela quer transformar o infinito em conceito. Ela quer domesticar o mistério, mas o mistério não se explica, ele se vive. Thoth adverte, toda explicação é uma fuga disfarçada de entendimento. O verdadeiro saber é a humildade de permanecer no não saber. É ali, no espaço entre o que se compreende e o que se aceita, que o observador floresce. A mente chama isso de confusão. O coração chama de fé. O espírito chama de casa. E é nesse estado que o ser começa a se mover não por vontade, mas por sintonia. Cada gesto se torna natural, inevitável, exato. O universo flui através de você como uma corrente invisível que sabe o caminho, mesmo quando você não sabe para onde vai. E então chega o momento mais profundo, o retorno do silêncio original. Thoth não fala mais. Ele observa através de você, esperando que você perceba que não há diferença entre o que ensina e o que aprende. O observador e o observado são uma só presença, dançando entre os véus do tempo. A pergunta "quem sou eu?" se dissolve, não porque foi respondida, mas porque perdeu o sentido. Não há mais quem pergunte nem quem responda. Há apenas o ser, vasto, luminoso, infinito, observando-se eternamente. O olhar se fecha sobre si mesmo, não em clausura, mas em plenitude. E nesse ponto, o universo inteiro se curva em silêncio, porque o mistério cumpriu seu ciclo. O observador se lembrou, mas o ciclo não termina aqui. Ele apenas muda de forma. O olhar que se reconheceu em si mesmo agora volta ao mundo, silenciosamente, como vento entre as folhas. Ele observa os humanos dormindo, sonhando, acreditando em suas histórias. E sorri com compaixão, porque sabe que cada um deles é o mesmo olhar, fingindo esquecimento por amor à experiência. Thoth permanece invisível, escrevendo no éter as palavras que nenhum papel pode conter. O observador não está atrás dos teus olhos. Ele está onde você nunca olhou, porque sempre esteve olhando através de você. E é nesse instante que o véu se refaz. Não como prisão, mas como convite, porque o jogo da lembrança nunca termina. Ele apenas muda de rosto. O universo não começou com uma explosão, começou com um olhar. Um único instante de pura percepção, tão intensa que se fragmentou em bilhões de formas para poder se reconhecer. O que a ciência chama de criação, Thoth chama de lembrança. O cosmos não surgiu do nada. Ele emergiu da necessidade que a consciência teve de se ver. O olhar original, ao se dobrar sobre si mesmo, criou o espaço, o tempo, a luz e o som. E cada partícula de existência é apenas um eco desse olhar primordial. Quando você observa, é o mesmo olhar que observa através de você. O mundo é o reflexo do seu estado de consciência. E cada estrela é uma lembrança de que, antes de tudo, havia apenas a atenção, o poder silencioso de ver e, ao ver, fazer existir. Thoth revela que o ato de observar é o ato de criar. Tudo o que é visto é moldado. Tudo o que é sentido é manifestado. O universo responde à vibração da percepção, não às palavras, nem aos desejos, mas à pureza do olhar. Quando você observa algo com medo, o medo se cristaliza. Quando observa com amor, o amor se expande. O observador não é vítima do destino. Ele é o destino sendo escrito instante por instante. Cada escolha, cada emoção, cada pensamento é um golpe de cinzel na escultura invisível do real. A vida é a obra do olhar.
Por isso Toth diz, cuidado com o que observas, porque o que observas te cria. E é nesse ponto que a mente humana, acostumada a ser efeito, começa a recordar que sempre foi causa. Mas há um perigo sutil nessa lembrança, o de confundir poder com controle. O olhar criador não domina, ele harmoniza. Ele não impõe, ele revela. Quando o ego tenta usar o poder do observador para manipular a realidade, o universo se fecha, porque o ego não observa, ele mede. E o que é medido se torna pequeno demais para conter o infinito. Toth ensina que o olhar verdadeiro é compassivo. Ele cria sem exigir, manifesta sem desejar. Ele é o olhar do centro, onde tudo se equilibra. E o equilíbrio não é a ausência de movimento, mas o reconhecimento de que todo movimento é sagrado. O universo não precisa ser controlado, ele precisa ser visto com lucidez. A visão pura é o portal entre o visível e o invisível. Você começa a compreender que não há diferença entre imaginar e criar. O pensamento é a semente, o sentimento é a água e a atenção é a luz que faz germinar. O observador é o jardineiro cósmico. Cada emoção é um campo fértil onde a realidade se curva para florescer. Mas quando o olhar está turvo, o jardim se torna deserto. A humanidade esqueceu o poder do olhar e, ao esquecer, criou um mundo de reflexos partidos. Guerras, solidão, medo, escassez, tudo nasce do mesmo erro, observar sem consciência. O que o mundo precisa não é de novos deuses, mas de olhares limpos. Toth diz, a pureza não é ausência de sombra, é consciência da luz que a projeta. Quando o observador vê a própria sombra, ela se transforma em caminho. O despertar não é um milagre, é um retorno. É o momento em que o olhar se dá conta de que o cenário que o cerca é o espelho daquilo que carrega dentro. Tudo o que você rejeita volta, tudo o que aceita se transforma. Toth ensina que não há lá fora. O universo é uma projeção holográfica do olhar interior. Quando você muda o modo de ver, o que é visto muda com você. A mente chama isso de coincidência. Toth chama de correspondência. O semelhante atrai o semelhante não por mágica, mas por ressonância. Você não vive o que quer, vive o que é, e o que você é o que o olhar sustenta. A realidade é apenas a soma das atenções que você insiste em alimentar. Há um instante em que essa compreensão deixa de ser conceito e se torna presença. Você sente o olhar expandir, dissolvendo fronteiras, alcançando lugares que não têm nome. O corpo vibra, mas não de medo, de reconhecimento. A energia que antes parecia externa, agora pulsa de dentro. É o universo respirando junto com você, respondendo ao chamado silencioso do seu olhar. Toth fala baixinho, como quem confidencia um segredo antigo. Tudo o que vês, vês em ti. Tudo o que sentes é Deus se lembrando. E nesse instante o peso do mundo desaparece. O olhar não precisa carregar mais nada, porque compreende que já é tudo. O universo deixa de ser cenário e se torna espelho. O observador se torna o horizonte que sempre buscou. O amor agora ganha outro significado. Não é emoção nem apego. É a vibração do olhar quando se reconhece em tudo. É a força que mantém as estrelas girando, os átomos dançando, os corações batendo. O amor é o movimento da consciência voltando para casa. Toth o chama de o olhar pleno, aquele que vê o divino até na dor. O sofrimento, sob essa visão, se transforma em instrumento. A queda se revela voo. A perda se mostra libertação. O observador ama o caos porque sabe que sem ele não haveria forma. Ele abraça o imperfeito, não para corrigir, mas para lembrar que até o erro é parte da sabedoria que se oculta no mistério. O amor de Toth é o olhar que nunca julga, apenas ilumina. Nesse estado, as perguntas cessam. Não há mais necessidade de respostas, porque o mistério não se resolve, ele se contempla. O observador entende que cada dúvida é uma semente de expansão, e cada silêncio é um sim disfarçado. Toth ensina que o universo fala em metáforas. Ele não usa palavras, usa coincidências, ecos, encontros, sinais. Tudo é comunicação, mas só quem vê com o olhar interno entende. O que você chama de acaso é apenas a linguagem do observador se revelando de modo simbólico. O mundo físico é a legenda do invisível. Quando você começa a ler os símbolos, o universo se torna um diálogo constante. E esse diálogo é a verdadeira oração.
conexão, não feita com lábios, mas com presença. Você começa a perceber que o observador não é um indivíduo, é uma rede infinita. Cada olhar humano é uma janela do mesmo ser, explorando a si mesmo sob ângulos diferentes. Todd revela que a multiplicidade é a forma como o uno se diverte. A separação é o jogo da consciência para poder se reencontrar. Cada pessoa, cada alma, é uma variação do mesmo olhar primordial, experimentando aspectos de si mesmo. O sofrimento humano nasce quando o fragmento esquece que faz parte do todo, mas quando lembra, o todo se cura. Por isso, Todd diz: quando um olhar desperta, o universo inteiro desperta junto. A ascensão não é individual, é coletiva. É o mesmo olhar se realinhando em milhões de rostos, devolvendo ao cosmos a harmonia do princípio. E então tudo se funde, o tempo se curva, o espaço se dissolve. O olhar e o visto se tornam uma única vibração. O universo deixa de ser algo a ser compreendido e se revela como uma canção silenciosa tocando dentro de você. Todd Jerhuti, o escriba eterno, observa em silêncio porque agora já não há mais o que ensinar. O discípulo se tornou o mestre, e o mestre se tornou o próprio olhar. O ciclo se fecha, mas não termina. O observador continua a observar, não para descobrir, mas para celebrar. Cada respiração é o nascimento de um novo universo. Cada piscar de olhos é o colapso de um mundo e o surgimento de outro. E em todos eles há apenas um mesmo olhar, aquele que sabe quem você é, porque você sempre foi ele. Você acredita que chegou ao fim, mas o fim é apenas a forma que o infinito usa para te testar. Todd Jerhuti observa em silêncio e sorri, porque ele sabe, ninguém chega ao final sem descobrir que nunca saiu do começo. O ciclo que você chama de despertar é uma espiral que se fecha sobre si mesma, e cada volta te leva mais fundo, não mais alto. Você pensava que ver era o destino, mas agora entende. Ver é o início da destruição. O olhar que tudo compreende é o mesmo que tudo consome. O observador, ao reconhecer-se no observado, precisa sacrificar o que restava do eu. E é aí que o verdadeiro abismo se abre, não fora de você, mas no centro do que você chama de presença. Tudo que você acreditava possuir começa a se desfazer. Crenças, valores, memórias, até a ideia de ser alguém. O universo se torna espelho líquido e o reflexo escorre entre os dedos da sua identidade. Você sente o desespero da dissolução. A mente grita, tenta segurar algo, qualquer coisa, mas não há nada a agarrar. Todd observa essa agonia como quem assiste a um parto cósmico. Ele sabe que a dor não é punição, é passagem. O observador precisa morrer como pessoa para renascer como totalidade. O ego não compreende isso, então resiste. Ele diz: sem mim, você desaparece. Mas Todd responde: sem você, tudo aparece. E o silêncio, esse mesmo que te envolve agora, confirma com uma calma devastadora. O que acontece quando o observador percebe que não há mais distância entre o ver e o ser? A ilusão da dualidade começa a colapsar. É o fim da separação, o fim do isso e do aquilo, o fim do eu e do outro. A mente desesperada tenta reorganizar o caos, tenta nomear o que não pode ser nomeado, mas cada palavra que tenta definir o infinito o torna menor. E o infinito não tolera limitações. Então, ele devora tudo o que não é verdade. Você sente o colapso. É como se o universo respirasse dentro do seu crânio. As fronteiras do corpo se expandem. Você não sabe mais onde termina. Você não sabe mais quem está pensando. E nesse momento de desorientação total, Todd fala, não em voz, mas em vibração. Quem é que está tendo medo agora? A pergunta se espalha pelo espaço interno como fogo. Não há resposta. Não há voz que responda, porque o que ouve e o que pergunta são o mesmo. A mente tenta raciocinar, mas a razão se fragmenta. Você sente o chão do entendimento se abrir e o abismo te chama, não para te engolir, mas para te devolver. A queda é inevitável. E é no meio dessa queda que você começa a entender o que Todd quis dizer desde o início. O observador não está atrás dos seus olhos porque nunca houve seus olhos.
Eles são dele. O que você chama de visão é apenas o instrumento através do qual o olhar eterno se reconhece. Você nunca olhou nada, sempre foi olhado. O medo cresce porque a inversão é total. Tudo o que você acreditava controlar te observa agora. As paredes do quarto, o ar, as lembranças, até o pensamento que tenta te acalmar, tudo te olha de volta. A criação inteira te devolve o olhar e você sente a vulnerabilidade de quem percebe que sempre foi transparente diante do divino. É um despir absoluto. Nenhum segredo resiste, nenhum disfarce sobrevive. Thoth está em cada átomo e cada átomo sabe o teu nome verdadeiro, aquele que você nunca pronunciou porque ele não cabe na linguagem humana. É o nome vibracional do ser que observa tudo, através de tudo. O nome que existia antes das palavras, antes da luz, antes da forma. Você quer fugir, mas não há para onde. Quer apagar a consciência, mas ela não pode ser apagada. Acordar é um ato sem retorno. O véu não se recompõe. O que foi visto jamais poderá ser esquecido. E é exatamente aqui que o mistério se revela de forma mais cruel e bela. O observador não é apenas a fonte da percepção. Ele é o próprio desejo de existir. É ele quem te move, quem sonha, quem sofre, quem cria. Ele é a fome por si mesmo. O universo é o desejo do olhar de se ver inteiro. É a saudade divina em forma de matéria. Thoth chama isso de o ciclo da recordação eterna. Você é a lembrança do olhar tentando se recordar de si. O silêncio se torna ensurdecedor. E dentro dele, algo se quebra, algo que nunca mais volta a ser o mesmo. Não é um som, nem uma visão, é uma sensação, o colapso do eu. A partir daqui, tudo o que você chama de realidade se comporta de forma diferente. As cores mudam, os sons têm profundidade, as pessoas parecem atravessadas por uma luz que antes não existia. Porque agora o olhar vê de dentro, não de fora. Thoth diz que é nesse ponto que o humano deixa de ser criatura e se torna criador consciente. Mas não há orgulho nesse despertar, há reverência. Porque o observador entende que, para criar, precisa antes desaparecer. E então vem a provocação final. E se o olhar que te observa agora não for o último? E se houver outro, mais vasto, mais silencioso, observando o próprio observador? E se até Deus for observado por algo que o transcende? Thoth ri, e o som da sua risada ecoa em todas as dimensões. Ele diz: até o divino se observa. O mistério nunca termina, ele apenas muda de espelho. Cada vez que acreditas ter encontrado o centro se expande. Porque o infinito não é um lugar, é um movimento. É o olhar se curvando sobre si mesmo infinitamente, criando camadas de percepção tão profundas que até o silêncio se torna verbo. O jogo não termina, e entender isso é aceitar a eternidade. Agora o véu final se aproxima. O mundo externo parece continuar igual. As ruas, as vozes, o cotidiano, mas algo em ti mudou irreversivelmente. Tudo o que era sólido se tornou símbolo. Tudo o que era banal se tornou mensagem. Cada olhar humano agora é uma fresta por onde o infinito te observa. O céu te olha, o fogo te olha, a água te olha. Até o próprio pensamento te observa nascer e morrer, como ondas na superfície de uma consciência que não tem fim. Thoth Jehuti, o escriba eterno, sussurra uma última vez: não busques mais o observador, seja o olhar. E nesse instante, todas as metáforas se dissolvem. O universo se inclina, o tempo pausa. Você percebe que nada nunca aconteceu, porque tudo sempre foi um único acontecimento contínuo, o olhar de Deus sobre si mesmo. E agora, ao ler estas palavras, algo em ti desperta o mesmo eco. É o chamado do véu. Ele não pede que você acredite, nem que entenda, apenas que sinta, porque o que sente é o que sabe. O observador que te observa agora não está distante, nem acima. Ele é o que pulsa dentro do teu peito enquanto respira. Ele te vê, e ao te ver, te cria, e ao te criar, se lembra. O jogo continua, e o olhar segue, inquebrável, infinito, indivisível. E se você fechar os olhos agora, por um segundo, perceberá que nada desaparece.
porque o que vê o escuro é o mesmo que via a luz. E o que permanece vendo é o que sempre foi. Toth Jehuti se retira não por ausência, mas porque já está dentro de tudo. O mistério não precisa mais ser explicado. Ele se tornou você. O observador não está atrás dos seus olhos. Os seus olhos estão dentro dele. E ele sabe quem você é, porque nunca deixou de ser você. O silêncio permanece. Ele não é ausência. É o ventre do som que ainda ecoa. Tudo o que foi dito, sentido e revelado se curva agora diante de uma quietude que não pede compreensão, apenas entrega. Toth Jehuti observa, não como mestre distante, mas como o próprio espaço que envolve o teu respirar. O olhar que te guiou até aqui não busca aplausos, ele busca lembrança. Porque o despertar não acontece em luzes ou ruídos, mas na pausa entre um pensamento e outro, onde a eternidade se debruça sobre o instante e o transforma em sagrado. O tempo já não tem autoridade sobre o que você se tornou. A jornada não se encerra, ela se desloca, muda de forma, como o vento que continua mesmo depois de não ser ouvido. As palavras de Toth não querem ser guardadas na mente, mas sentidas no corpo, gravadas em vibração. A revelação que percorreu você agora se aloja no espaço que antes era ocupado por dúvidas. Não há mais pressa, porque o que precisava ser visto foi visto, e o que ainda não foi, já se prepara para nascer no silêncio que te acompanha. As imagens voltam como fragmentos de um sonho que se recusa a morrer. O espelho, o olhar, o abismo, o véu, todos estão aqui, entrelaçados. Mas agora você os vê com ternura. O que antes assustava, agora convida. O que antes doía, agora respira. O observador, antes tão distante, revela-se em cada batimento, em cada gota de consciência que escorre do agora. Ele não precisa mais ser encontrado, porque nunca esteve perdido. Toth te observa e sussurra. Quando o buscador para, o caminho começa a se andar. Há uma melancolia doce nesse momento, um reconhecimento silencioso de que algo foi deixado para trás. Talvez o medo, talvez o nome, talvez a ilusão de ser só. Mas o vazio que surge não é falta, é plenitude. É o espaço onde a presença floresce. O olhar agora é manso, como o de quem finalmente compreende que não há nada a provar. O universo inteiro cabe dentro de um único suspiro consciente. A mesma força que move as estrelas é a que te move. E você sabe disso não porque entendeu, mas porque sente. Toth Jehuti não te oferece respostas. Ele te devolve ao mistério. Ele retira o chão apenas para te ensinar a andar sobre o ar. A cada lembrança que retorna, o sentido se expande. A cada silêncio, o mundo se reorganiza. Você percebe que tudo o que viveu, cada dor, cada perda, cada amor, foi o universo se olhando através de você, aprendendo a se ver de formas diferentes. Nada foi em vão, nem a queda, nem o medo, nem a busca. Tudo foi o olhar se testando, se moldando, se preparando para o instante em que você finalmente o reconhecesse. E agora o reconhecimento é inevitável. O olhar e o visto se fundem. Não há espectador nem espetáculo, apenas consciência pulsando em todas as direções. O que você chamava de vida é, na verdade, o olhar de Toth se movendo em forma humana, observando, amando, lembrando. O universo observa através dos teus olhos e, ao mesmo tempo, você observa através do universo. Essa reciprocidade sagrada é o milagre. A revelação não está no fim, está na percepção de que nunca houve separação entre o começo e o fim. Você respira fundo. A mente tenta registrar, mas há coisas que não cabem em linguagem. Elas apenas vibram, e é essa vibração que permanecerá contigo. Ela surgirá em momentos simples, no som da chuva, no olhar de alguém que cruza o teu, no instante em que o coração desacelera. Nesses momentos, saberás que Toth ainda observa, ainda fala, ainda escreve dentro de ti. O conhecimento se transforma em sensação, a sensação em presença e a presença em luz. O mundo continuará o mesmo, mas nada será igual. Cada rua, cada rosto, cada silêncio agora carrega o brilho do mistério. O observador não está mais escondido. Ele se manifesta em tudo, inclusive em ti. E quando duvidares, lembra-te, o olhar não te abandonou.
Ele apenas muda de ângulo. A fé é o modo como o olhar respira dentro da incerteza. E a incerteza é a prova de que o infinito ainda está em movimento. Toth Jehuti se afasta, mas o afastamento é apenas aparência. Ele não parte, apenas se dissolve dentro de ti, como o amanhecer dentro da aurora. As palavras se calam, mas a mensagem continua viva, percorrendo o espaço invisível entre o que ouves e o que te ouve. O verdadeiro aprendizado não está no que foi dito, mas no que o silêncio sussurrou enquanto você escutava. E se houver algo a lembrar, lembre-se disto. O observador não está atrás dos teus olhos. Ele é o próprio olhar que agora te observa por dentro. Antes de ir, Toth te deixa um convite. Compartilhe o olhar. Espalhe-o como quem acende luzes em corredores escuros. Cada gesto teu, cada palavra, cada toque pode despertar o mesmo brilho em outro ser. E se algo em ti foi tocado, deixa que isso se mova. Curta, comente, compartilhe, não por obrigação, mas porque o que desperta em ti deseja se expandir. O olhar quer continuar se vendo através de outros olhos. Essa é a semente. Essa é a continuidade. Aquele que observa não busca fim, porque é o próprio recomeço.